E tudo na vida, gente, a gente precisa de rotina, sim ou não? Manda um coraçãozinho aí pra mim. A gente precisa de rotina. Todo mundo, quando você acorda pensando, como vai ser o meu dia hoje? O que eu vou fazer? Quando eu estiver em casa, no primeiro momento, eu vou organizar as minhas atividades em casa, eu vou organizar a minha rotina, eu vou me preparar com a minha família pela manhã e vou trabalhar à tarde. Você sempre faz um mapa mental e uma organização mental. Eu vou atender na clínica, eu vou atender no hospital, eu vou pro meu estabelecimento. Você faz uma rotina mental para que o seu dia se torne um dia mais produtivo. Da mesma forma, você precisa criar uma rotina mental para a sua secretária e para a sua recepção. Eu quero, essa semana toda que nós falamos de atendimento, que você pegue tudo isso que você aprendeu, mas que você transforme isso numa rotina prática, fácil, mas que ela saiba exatamente o que ela precisa fazer todos os dias. Porque, gente, o óbvio não é óbvio. Você acha que é empírico, que ela sabe que ela precisa fazer? Não, Luciana, mas ela sabe que ela precisa confirmar a agenda. Sim, ela sabe que ela precisa confirmar a agenda. Agora ela pode confirmar a sua agenda em 1 hora, em 2, na manhã inteira. Vai depender de como você vai demandar e como você vai organizar as rotinas dela. A Priscila tá aí, seja bem-vinda, Pri. O Paulo também tá aí, seja bem-vindo, Paulo. Então é importante que quando existe uma ferramenta chamada taxa de conversão. Essa taxa de conversão, ela é um dos indicadores de resultado que ela faz um mapeamento de que horário o seu telefone mais toca, quantos % das pessoas que te procuram você consegue converter. Você precisa desse dado de qual é o horário que o seu telefone mais toca para você poder montar a sua rotina da sua secretária. Porque, por exemplo, para sua agenda ser uma agenda ativa, você tem que ligar para no mínimo 20 pessoas por dia. E essas pessoas que você vai ligar por dia não são as confirmações da sua agenda, mas são os aniversariantes do mês, são as pessoas que precisam retornar no seu estabelecimento. No caso da doutora Luana, que é dermato, são as pessoas que precisam retornar para o Botox, para a harmonização, para o preenchimento, para fazer a segunda sessão do Ultraform. No caso da Rejane, a pessoa que tem que voltar para fazer o retoque da raiz, que tem que voltar para fazer a progressiva daqui a 3, 4 meses. A sua recepção, ela precisa ter uma rotina de entrar em contato ativamente com o seu paciente, com o seu cliente. Então, se ela precisa ter essa rotina e você deixa isso aberto, ela nunca tem tempo. Então, você tem que saber qual é o horário do dia que o seu telefone menos toca, ou que o seu WhatsApp está mais tranquilo. Porque nesse horário do dia é o horário que você vai estabelecer na rotina dela. Por exemplo, toda segunda-feira, quando ela chegar, a primeira coisa que ela vai fazer é responder o WhatsApp, porque ficou o WhatsApp de sexta, sábado e domingo. Então, na segunda-feira, quando ela chegar, primeira coisa, limpar a clínica. Segunda coisa, responder o WhatsApp. Terceira coisa, mandar a mensagem lembrete para os pacientes de segunda à tarde, porque você confirmou na sexta. Aí já passou sábado, domingo, os pacientes da segunda à tarde nem lembram mais o que eles têm agendado. Então, na segunda de manhã, vai mandar uma mensagem de confirmação para lembrar os pacientes da consulta da segunda à tarde. Aí, o que mais que ela precisa fazer na segunda? Depois disso, ela vai confirmar a sua agenda de terça. Aí, no período da tarde, é mais tranquilo. Então, no período das 2 horas, na segunda-feira, 2 horas da tarde, ela vai fazer suas ligações ativas. Ela vai ligar para 20 pessoas por dia. Gente, se ela ligar todo dia para 20 pessoas por dia, ela vai ligar na semana para 100 pessoas. Isso começa a ser uma rotina retroalimentada. Então, daqui a pouco, a sua agenda vai começar a ter uma movimentação e um fluxo muito maior orgânico. Porque aquela pessoa que ela ligou
ela agenda na hora e aquela que ela não agenda, ela já agenda para o mês seguinte. E se não agendou, de qualquer forma, você se fez presente na vida daquele paciente e em algum momento ele vai falar, nossa, é verdade, eu tenho que voltar lá. Então você cria um fluxo orgânico. A Priscila colocou aqui, rotina é igual produtividade. É mesmo, viu? Rotina é igual produtividade, Priscila tem toda a razão. Porque senão, no dia a dia, a secretária ela começa a apagar incêndio, ela resolve um monte de coisa e ela sempre vai dizer pra você, quando você perguntar, você ligou pros aniversariantes? Ah, não deu tempo. Você ligou pros retornos que precisam voltar na clínica? Não tive tempo, o telefone não parou hoje. Ah, você fez a emissão das notas fiscais? Ai, doutora, não deu tempo, mas amanhã eu faço. Então, assim, ela nunca vai ter tempo, não por falta de tempo, porque o dia tem 24 horas e ela trabalha todos os dias 8 horas por dia. Mas ela não vai ter tempo por falta de organização. Agora, não espere que ela chegue de manhã lá na clínica e fale assim, nossa, eu vou gerar uma organização para aumentar a minha produtividade. Ela não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. E aí você tem que chegar e falar assim, eu percebo que terça-feira de manhã ela tem um período mais livre. Então na terça-feira de manhã, o que ela vai fazer? O que é estratégico para sua empresa para ela fazer porque não está tendo atendimento? É estratégico que ela faça a conferência do faturamento? Então você vai colocar na terça-feira de manhã para ela fazer a conferência do faturamento. Ou para ela fazer o resgate dos pacientes, ou para ela mandar a mensagem do mês com o artigo que você escreveu para você se fazer presente lá na cabeça do seu banco de dados. Então, o que estrategicamente ela precisa fazer? Por exemplo, na quarta tá lotado, ela realmente não tem tempo de fazer nada. Então, o que ela tem que antecipar segunda e terça, já sabendo que na quarta-feira é um dia que ela tem que ficar 100% dedicada a recepcionar os pacientes que estão entrando na sua clínica. E tem aquele período que você não atende, por exemplo, sexta-feira à tarde você não atende. Se você não deixa nenhuma demanda para ela vai passar a sexta-feira e foi. Então, assim, se sexta-feira à tarde você não atende, você está querendo fazer uma campanha pro Dia dos Pais, começa a fazer uma lista separando quem são os pacientes homens ou as mulheres que podem presentear seus pais, para você poder gerar uma lista de transmissão e você encaminhar o material da campanha do mês dos pais para essa lista de transmissão. Então tem tanta coisa que você deixa de fazer porque você acha que não tem tempo, porém você não consegue organizar a rotina da sua secretária para que ela tenha tempo e para que ela se torne mais produtiva. Pode mandar pergunta aí, doutora Luana, pode deixar que eu vou deixar salvo. Vou deixar salvo, porque o Instagram ontem me boicotou e não salvou. Mas... Priscila, manter um padrão de excelência é necessário uma rotina. Uma das coisas que eu estava falando hoje no nosso treinamento olha só que informação interessante que a Pri trouxe. Fazer o teste e cronotipo com os funcionários e aproveitar a hora mais produtiva deles é uma boa também. Verdade. Gente, a Pri, ela tem um curso, né? Ela tem o Clube da Pri. Comecem a seguir coisas da Pri. O que acontece? A Pri, ela trabalha exatamente com isso. Ela trabalha como deixar a sua rotina mais organizada, como que você pode conquistar um nível maior de qualidade de vida e qualidade no seu trabalho através da sua organização do tempo. Ela é sensacional, ela tem me ajudado muito. Vale a pena seguir o perfil dela e vale a pena você poder fazer o curso com ela lá no Clube da Pri. E aí tem um teste chamado cronotipo que você faz e você avalia qual é o horário do dia que você está mais disposto, sabe? Qual é o horário do dia que você produz mais, que você tem mais foco. Então ela está dizendo que é super interessante fazer com os funcionários, porque de repente você pede para ele fazer algo muito estratégico no horário que é o pior horário dele. O que vai acontecer? Ele vai fazer por fazer. E aí você não vai ter o resultado que você gostaria, né? E aí hoje eu estava falando lá na gravação, que é muito interessante para você saber. É uma curiosidade. Você sabia que o turnover na Disney
é gigantesco, é super alto, que a rotatividade de funcionário é muito grande. Os funcionários, eles ficam normalmente apenas 1 ano trabalhando lá e 30% dos funcionários desistem no período de experiência. E por que isso acontece? O atendimento da Disney é um atendimento extremamente encantador. Você vai, você passa lá 10 horas em pé, 2 horas na fila, come mal, paga caro e quando você sai de lá, você sai como? Ai, foi maravilhoso. Ai, eu quero voltar de novo. E aí você chega aqui, conta pra todo mundo e manda todo mundo ir pra lá porque é maravilhoso. Não é assim? E por que é maravilhoso? Porque lá eles têm rotina. O turnover é alto porque eles não abrem mão das regras. Você nunca vai ver a Branca de Neve sem batom porque acabou de almoçar. Você nunca vai ver a Cinderela descabelada porque ela tá de TPM. Você não vai ver o príncipe de cara feia porque ele brigou com a namorada. Lá existe um padrão. E aí, por que o padrão é importante? Você imagina se você colocou a sua secretária, você precisa fazer as guias do convênio hoje, na sua pior agenda, que o consultório está lotado. Qual é o nível de atendimento que ela vai oferecer? Qual é o nível de encantamento que ela vai oferecer para o seu paciente se ela está focada nas guias, ela não pode errar a guia, ela está ali estressada porque ela tem que te entregar aquelas guias. Você acha que ela vai ter foco de poder fazer um atendimento de excelência no dia da sua agenda mais cheia, aonde você tem a opção de mostrar para o maior número de pessoas o quanto você é um bom profissional e o seu nível de estrutura para atender aquela agenda? E aí o que acontece? Ela fica focada nas guias de convênio, no faturamento e atende todo mundo de qualquer jeito. Aí você teve uma movimentação inversa. Você mostrou para um maior número de pessoas o quanto o seu atendimento é precário. E aí você gera uma onda negativa, porque saem várias pessoas falando mal. Aí é o que eu escuto muito. Nossa, aquele médico é excelente, mas o atendimento dele é péssimo. E eu já falei aqui essa semana, a sua competência técnica não é suficiente para poder fazer com que você tenha uma clínica de sucesso. A Pri tá dizendo aqui, existem pessoas que são aversas à rotina. Não dá para manter um funcionário assim, em uma posição estratégica, concorda? Sim, concordo, sim, Pri. É exatamente isso. A recepção, ela é a referência da sua empresa, é como você representa tudo aquilo que você quer demonstrar para os seus pacientes. Se a sua recepção não tem uma rotina e ela faz de acordo com a percepção dela, porque, gente, só existem 2 formas. Ou ela vai fazer de acordo com o que você direcionou, que você planejou, que você estudou e que você viu que é o melhor para sua empresa, ou ela vai fazer de acordo com a bagagem dela. E aí, ela fazendo de acordo com a bagagem dela, você vai ficar refém do conhecimento e da cultura dela. Então, se ela é desorganizada, a sua recepção vai ser extremamente desorganizada e ela vai ter pouca produtividade, porque enquanto ela poderia estar marcando 10 pacientes, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando com uma gestora de uma clínica e ela tem 2 recepcionistas, uma de manhã e uma à tarde. Aí ela estava falando, sabe, que a recepcionista da manhã, ela é assim, ela mandou a recepcionista ligar para os pacientes para avisar da campanha do mês dos namorados. Aí a recepcionista falou assim, ai, mas essa campanha, será que vai dar certo? Aí ela falou, não, ela vai dar certo, você tem que ligar, você tem que falar assim. Aí ela deu todo o script da campanha, de como ela deveria falar. Aí ela ficou observando. A menina, ela trabalha de 8 às 2 da tarde. De 8 às 2 da tarde, ela ligou para 2 pacientes. Aí no final do dia, ela pegou e perguntou, ela já tinha observado, aí ela perguntou, você ligou para quantas pessoas? Como que foi a receptividade? Como é que elas receberam e tudo? Aí ela, eu tentei falar com várias, mas eu não consegui. Eu só consegui falar com 2. E assim, aí eu vou pedir para Marcela, que era a da tarde, para ela dar continuidade
prioridade nas ligações. Aí ela ficou só observando nesse dia. Aí quando foi, o que aconteceu? À tarde, a outra secretária chegou. Aí ela pegou e fez o mesmo comunicado para a secretária da tarde. A secretária da tarde também ficou desconfortável em falar da campanha. E aí ela pegou, mas ela falou assim, olha, eu sei que vocês têm dificuldade em falar, mas eu preciso que vocês falem dessa forma para os pacientes. A da tarde foi e ligou. A da tarde ligou para 12 pacientes. E desses 12, ela converteu vários para a campanha. E aí ela pegou e me falou assim, Luciana, eu já vi como elas são diferentes. Uma, mesmo que não concorde, faz. A outra, quando não concorda, enrola e não faz. E, gente, o que mais tem é a secretária enrolando. Enrolando. E aí a desculpa é a mesma. Eu não tenho tempo, eu tô sobrecarregada, o telefone não para de tocar. Então, quando você assume o controle da sua clínica e da sua empresa e você começa a perceber quais são os horários que seu telefone mais toca, qual é o dia de maior movimento, qual é o dia de menor movimento e estrategicamente você distribui a rotina dela de acordo com o funcionamento da sua clínica, ela vai se tornar muito mais produtiva. E coloque metas. Você tem que ligar para as confirmações e você tem que ligar para os pacientes de retorno, paciente aniversariante, paciente que você quer que conheça uma campanha, uma promoção sua. E aí a rotina, você tem que descrever mesmo, gente, igual um mapa. Você vai colocar lá, primeira coisa, chegou, confirmou o WhatsApp. Depois, segunda coisa, confirmou a agenda, respondeu o WhatsApp, confirmou a agenda. Depois a confirmação da agenda. Confere as guias do convênio, aí vai pro almoço, quando retorna do almoço faz as 20 ligações, quando termina as 20 ligações, atendimento da recepção, porque naquele horário vai ter mais fluxo, toda terça e quinta faz emissão de nota fiscal, todo quinto dia útil, manda nota fiscal para contabilidade, toda quarta de manhã, treinamento dos procedimentos da clínica, todo dia, 10 minutos, simulação de atendimento, tudo isso precisa estar claro para sua secretária. Se não, sabe o que acontece? Você não fala nada para ela, ela vai fazendo do jeito que ela acha que é certo. Aí o dia que você fala assim, olha, vamos fazer um treinamento essa semana, aí ela fica de cara feia. Será que você pode chegar mais cedo para a gente poder fazer um treinamento? Eu não posso, meu ônibus não passa esse horário. Eu não posso, tenho que levar meu filho na escola. Ou então ela vem pro treinamento, aí ela, que saco, para que inventar esse treinamento? Aí ela acha que ir para um treinamento, ela tá fazendo favor para você. Porque você não acostumou ela, que ela tinha que treinar, que ela tinha que se desenvolver, que ela tinha que aprender a falar do seu serviço, que ela tinha que aprender a falar das especialidades. Então, é muito importante que dentro da rotina da sua secretária, uma vez por semana, você tenha um horário de reunião com ela para você poder passar como é que foi a semana e um horário para que você possa fazer treinamentos com ela. E mesmo que você não faça um treinamento presencial, você vai colocar lá, olha, eu quero que essa semana você estude sobre a especialidade tal. Eu quero que essa semana você estude sobre o procedimento. Eu quero que essa semana você estude sobre esse exame. Depois eu vou te fazer perguntas. Mas cria o hábito nela de ter uma vez por semana um horário para poder se especializar, para ela estudar, para ela melhorar. Eu conheci uma clínica lá em São Paulo, que lá eles têm uma vez por semana, que é toda sexta-feira à tarde, eles têm o Clube do Livro, aonde o gestor tira 1 hora na sexta-feira para eles lerem um capítulo, né, de um livro e discutir entre eles. E aí eles leem a Bíblia da Venda, inteligência emocional. E ele disse que o turnover dele diminuiu muito, né, a rotatividade de funcionário, depois que ele começou a fazer o Clube do Livro, porque as pessoas começaram a se desenvolver e elas se tornaram mais comprometidas com o propósito da empresa. Então, vale a pena você criar essas pequenas rotinas na agenda da sua secretária para torná-la uma secretária mais produtiva. A Pri colocou aqui, existe alguma forma de detectar em um processo seletivo o nível de organização dos candidatos? Existe, Pri.
quando você faz as dinâmicas em grupo, você sempre observa que sempre vai ter um líder no processo seletivo, sempre vão ter aquelas pessoas que vão se destacar. E através das dinâmicas, você percebe como que elas organizam. Existem várias dinâmicas que são aplicadas que a gente consegue identificar qual é o nível de organização no raciocínio lógico e organização física. Então, quando você pede para elas venderem um produto, quando você pede para elas organizarem o material na mesa na hora da dinâmica para poder fazer essa venda, quando você pede para ela fazer uma redação e você observa a organização do raciocínio lógico dela, quando você pede para ela se apresentar, como que ela se apresenta para você, como é que é a organização lógica dela. Gente, porque organização é organização, você começa com a organização na mente, porque o seu exterior é só reflexo do seu interior. Quem não é muito organizado, normalmente também não tem um raciocínio lógico organizado, então se atrapalha na hora de falar também. Mas existe sim algumas dinâmicas que você consegue perceber isso já no momento da dinâmica. E uma coisa que eu sugiro é sempre você poder fazer um teste com a pessoa de 1 ou 2 dias na sua clínica. Quando você faz um teste com ela, você já percebe o nível de proatividade, você percebe o nível de organização, você percebe como que ela se comporta, porque, gente, comportamento é repetido. Do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo, sabe? A sua bolsa fala do seu nível de organização, seu carro fala do seu nível de organização, sua cama fala do seu nível de organização. Então, assim, o comportamento, ele é repetitivo. Então, uma pessoa que é muito organizada, ela é organizada em tudo. Mas eu também vou te dizer, Pri, acho que 80% das pessoas não são organizadas. Por isso é que você precisa criar uma rotina para sua secretária, para sua assistente, para a equipe que trabalha com você. Porque se fossem todo mundo naturalmente organizado, gente, eu fico pensando, né? Se todo mundo, você não concorda comigo? Responda essa aqui para mim. Se todo mundo fizesse aquilo que foi contratado para fazer, precisava de gestor? Precisava de líder? Precisava de coordenador, de supervisor? Se todo mundo fizesse exatamente o que foi contratado para fazer, não precisava ter um gerente. Por que tem um gerente? Por que tem um supervisor? Por que tem um coordenador? Porque as pessoas, elas não fazem aquilo que elas precisam fazer. Então sempre tem que ter alguém monitorando, incentivando, cobrando, facilitando para que ela cumpra o trabalho dela. Por quê? Porque lembra, na semana eu falei aí sobre o desistente, campista e alpinista. Então você lembra que 95% das pessoas reclamam, mas não fazem nada para mudar. E continuam vivendo num ciclo de paralisia e num ciclo de acomodação. Então, imagina que você contratou uma pessoa que ela não tem o mesmo nível de visão que você. Até porque se ela tivesse o mesmo nível de visão que você tem, ela era dona do negócio, ela não era sua funcionária. E aí você fica esperando que ela faça igualzinho você faria? Não vai fazer nunca, gente, porque se ela fizesse igual você faria, ela era dona do negócio. Então coloca isso na sua cabeça, você precisa preparar as pessoas e você precisa dar a direção para elas de como ela precisa fazer, como ela precisa, qual é a rotina dela, escrita, detalhada ali para ela, qual é a rotina dela, como que ela tem que fazer passo a passo. E aí o seu papel da liderança é monitorar. Então, se chegou no final da semana ou no dia da sua reunião semanal e ela não fez aquilo que você solicitou, não vai perguntar por que você não fez, porque toda vez que você fala um porquê, o porquê gera uma justificativa. Ela vai se justificar e aí ela quando a pessoa justifica, a culpa não é dela. Eu não fiz porque eu não tive tempo, o telefone não parava de tocar. Então, a culpa não é dela, a culpa é do telefone que tá tocando. O telefone está atrapalhando a rotina dela. Olha aí, gente, o que vocês acham? Então, assim, não pergunta por que você não fez, porque ela sempre vai te dar uma justificativa. Você vai perguntar para ela o que você vai fazer essa semana para conseguir cumprir com a sua rotina. Como você vai organizar o seu tempo para você conseguir cumprir com a sua rotina.
Essa é a pergunta das pessoas de sucesso. Isso é que faz a diferença. O que faz a diferença as pessoas de sucesso e as pessoas que paralisam no meio do caminho é a pergunta. Uma fica se perguntando por que as coisas acontecem. Outra pergunta, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para mudar esse resultado? E é assim que você precisa trabalhar o desenvolvimento da sua equipe. Você só vai formar pessoas que vão se aproximar daquilo que você faz e vão ter o DNA da sua empresa quando você exercer sua liderança. E exercer a sua liderança é fazer elas pensarem numa solução e não fazer por ela. Tem muito gestor que faz o quê? Ah, a funcionária não fez? Manda a outra fazer. A funcionária não fez? Você vai lá e faz. Quando você faz pelo seu colaborador porque ele não fez, você tira dele a oportunidade de errar e de crescer. Então, você precisa, tá? Você vai ficar nervosa, você vai querer fazer no lugar dela, mas você não vai fazer. Você vai delegar, monitorar, liderar e esperar que ela aprenda, porque é um processo, gente. Ninguém faz de primeira vez tudo que você faria, como você faria, porque a pessoa não é você. Então fica aí essa dica para você. Vanessa, seja bem-vinda! A Pri colocou aqui, ó. Conteúdo perfeito, não quero que acabe. Ah, sua linda! Vamos junto, vamos crescer. Débora, seja muito bem-vinda, Débora. Renata, como é que pronuncia aqui? Nutama? Nutamanda? Seja bem-vindo, viu? Sejam todos muito bem-vindos, viu? E é isso, gente. Tem perguntas? Ficou claro sobre a rotina, a importância da rotina e por que você precisa ter uma rotina para tornar os seus colaboradores mais produtivos? As pessoas... Ah, outra coisa, gente, muito importante. Como que você comunica essa rotina? Se você pegar um pedaço de papel, escrever tudo que você quer que ela faça, e aí você chega pra ela e fala assim: olha, a partir de hoje você vai fazer isso aqui, tá? Que eu escrevi pra você, porque eu estudei e achei que isso aqui é o melhor modelo pra você. Mas ela não vai fazer de jeito nenhum, deixa eu te contar. Ela não vai fazer, deve estar com raiva. Nossa, ele tá achando que eu não trabalho. Ela tá achando que eu não sei fazer. Por que agora eu tenho que fazer com hora? Vai reclamar, gente. Ó, alpinista, campista, desistente. Vai reclamar. Então, quando você montar a rotina, de preferência, monte a rotina junto para ela se tornar corresponsável com você. E se você não montar essa rotina junto, quando você for falar com ela, o que você precisa fazer? Você tem que falar para ela assim: olha, eu tô gostando muito do seu trabalho. Feedback sanduíche. Primeiro você traz o ponto positivo. Eu estou gostando muito do seu trabalho. Você tem contribuído positivamente com isso, com isso, com isso. Porém, para a gente conseguir melhores resultados e para a gente aproveitar melhor essa profissional que você é, eu desenvolvi uma rotina para você que vai facilitar o seu dia a dia. O meu objetivo aqui é fazer com que facilite o seu dia a dia para que você cresça e continue sendo essa profissional incrível. Por isso eu recheio. Eu quero que você melhore a partir de hoje isso, isso, isso e isso. Aí você coloca os pontos de melhoria. Aí depois dos pontos de melhoria você fecha com outro ponto positivo. Imagina, depois que você tiver melhorado esses pontos, seguindo a rotina que eu preparei para você, que funcionário incrível você vai se tornar? Então, feedback sanduíche. Primeiro você valida, depois você coloca o recheio dizendo o que ela precisa mudar e termina validando ela. Isso dá muito resultado, viu?